Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, depende do caso que você estiver ouvindo. Hoje o Bico do Corvo é um especial, a parte 2 sobre o filme Pecadores. E essa parte será uma parte especial focada principalmente na parte espiritual do filme, na parte do blues, onde essas coisas, onde a magia realmente acontece. E nós temos alguns convidados ilustres presentes e outros ausentes. Então, ausentes nós temos a presença do Lorde A, que ele é o nosso vampiro mestre de plantão, e apesar dele não estar presente na nossa conversa, ele tinha outros compromissos de agenda, ele mandou respostas a perguntas que eu enviei para ele. Então, no momento adequado, nós vamos fazer as perguntas e aí o Lorde A responde para a gente já com a gravação que ele fez de antemão. Tá? E, além deles, eu tenho aqui o nosso querido Bruxo Fagundes e o Frater Keron, conhecido também como Herman Faustis, que já esteve aqui para falar sobre a parte esotérica dos quadrinhos. Então, já fica minhas boas-vindas para vocês. Por favor, Fagundes, se apresente. Então, eu fico muito honrado de estar em tão excelente companhia de pessoas que fazem a diferença em um cenário bastante confuso, tumultuado, e que sente falta, a meu ver, de uma participação mais consistente, como a que vocês apresentam. Então, nesse sentido, eu já fico muito feliz de me encontrar em tão séria companhia, porque eu penso que há um cenário bastante convulsionado dentro do pensamento esotérico mundial e especificamente aqui no Brasil, que exige um compromisso mais consistente, mais sério, mais forte com o conteúdo, com a racionalidade, porque é muito, muito difícil, me parece, dentro do ocultismo, estabelecer quem está iludindo os outros, quem está iludindo a si mesmo e quem está realmente combatendo a ilusão. Então, eu acho que, dentre todo esse perfil de players, vamos dizer assim, nem todos são pensadores. Então, eu penso que, eu penso que é importante momentos como esse em que pessoas realmente abalizadas com conhecimento de causa se reúnem para refletir em comum sobre qualquer elemento que seja, e esse filme eu achei muito interessante, acho que vai render realmente boas reflexões ocultas, né? É isso. Eu sou o autor do Livro dos Demônios, esqueci de dizer quem eu sou. Eu sou o autor do Livro dos Demônios, é isso. E depois a gente faz a gente vai te chamar no finalzinho para você falar um pouco do Livro dos Demônios. Deixa isso aí na gaveta para você comentar um pouquinho também claro, no final do episódio aí. Uhum. Olá, estrelas. Eu sou o Frater Keron, absolutamente chamado de Herman Faustis, e somos todos pecadores. Então, eu acho que a primeira coisa que nós debatemos o filme já bastante num primeiro episódio, e nesse eu queria trazer para a ótica, assim, sobre o blues especificamente, o poder do blues espiritual e sociopolítico, enquanto força de resistência, e aquela tônica que o filme traz, que tem uma fala bem ali no início do filme, que até aparece no começo, já bem nas primeiras cenas
do filme, no trailer ele também aparece, deixa eu catar a frase aqui, existem lendas sobre pessoas com o dom de fazer uma música tão verdadeira que invoca espíritos do passado e do futuro. Esse dom pode trazer fama e fortuna, mas também pode romper o limite da vida e da morte. E para quem está ouvindo esse episódio e não escutou o outro, fica a dica para escutar a primeira parte, mas uma coisa que eu já falei lá, vou falar aqui porque esse é o lugar desta fala, e às vezes quando a gente fala de blues eu faço sempre questão de pontuar isso, porque para mim, para a gente já começar, o blues ele é uma força de resistência. Enquanto você tem, por exemplo, o gospel com uma maneira menos agressiva, você pode ver que o blues ele sempre está associado a alguma coisa do tinhoso. É sempre o cara do blues vendeu a alma na encruzilhada para tocar mais, o Howlin' Wolf conta que ele berrava feito um lobo quando era criança, e aí daí que veio o apelido Howlin', né? Uivo. Outros dizem que ele levou a guitarra para afinar na encruzilhada e daí começou a tocar blues. Então o blues ele sempre teve, né? Robert Johnson nem precisa falar, que inclusive quando todo mundo viu os primeiros trailers do Pecadores, todo mundo pensou que ia cair na história do Robert Johnson, de alguma forma ela ia aparecer na história. E o que acontece? Na minha ótica, se você vê o blues, nesse período você tem as músicas de trabalho, né? Que vão ser aquelas work songs que os negros americanos cantavam nas colheitas de algodão para dar ritmo, etc. E o blues ele vem como uma força de resistência, até por isso que ele vem com essa força do maldito, porque ele... Por trás dele tem um discurso político assim: você pode me bater, você pode me espancar, você vai me chicotear, você vai me esfolar vivo e vai me pendurar numa árvore, mas o meu espírito você não vai dobrar. Então eu vou manter as minhas raízes negras, eu vou manter a minha musicalidade, e eles insistem nisso, né? E o blues, inicialmente, inclusive também eu costumo colocar, era muito tocado com violão feito... Aliás, isso é uma coisa que eu vou falar depois, vamos voltar, mas nos instrumentos com tripa de animal, que já evoca a questão de trazer o espírito do animal para o instrumento, mas muitas vezes o instrumento desafinado, os tocadores também não sabiam tocar tudo aquilo. Então o blues ele vem se mesclando com tudo isso acontecendo, né? Os caras tinham lá um violão tudo ferrado, faltando corda, tinha que afinar de ouvido. Você sabe afinar? Um cara afinava, depois ele ia afinar de novo no ano que vem aquele violão, então já vai ter aquelas características já diferentes, mas ele vem como essa força de resistência. E o gospel que surge nesse período, e que aí também a gente pode explorar daqui a pouquinho quando falar dessa coisa do culto aos ancestrais, você tem o gospel como uma coisa bem comportada, dizendo, porra, eu não quero apanhar, chega de tomar cacete, eu já tomo todo dia lá, então eu vou me sujeitar aqui à religião do dominante, a religião do homem branco, eu vou me submeter, vou trazer minha musicalidade para cá e vou falar das coisas dele da Bíblia para ver se o cara diminui a pancada, para ver se eu sou mais aceito nesse contexto. E aí você vê o que é uma característica até hoje nas religiões protestantes americanas de matriz afro-americana, de matriz preta, que você tem cantos catárticos tanto quanto no terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, né? Se você assiste, você fala assim, o que está acontecendo aqui? Eu estou num terreiro ou eu estou numa igreja? Então eu acho que esta é o ambiente que o filme está percorrendo na musicalidade dele, né? E aí eu jogo para vocês agora para nós começar essa conversa. Então, vai lá, Herman.
por trás disso, a gente tem que levar em conta herança cultural afro, porque o culto afro ele é um culto bastante diferente do cristão, principalmente o protestante dos Estados Unidos da época. O protestante dos Estados Unidos ele é bem contido. Aliás, o protestantismo é um cristão da Alemanha, é um cristianismo alemão. E alemão é um povo duro, frio, né? E já o africano de modo geral, né? Vamos assim falar de modo bem geral, não tem religiões de livro. Eles têm religiões de êxtase. Eles têm religiões com cor, o transe, né? A possessão, a incorporação, né? Dos deuses ou dos mortos é o verdadeiro rito. Por isso que tem essa questão da musicalidade forte, da dança forte. Elvis Presley começou a rebolar por conta dos negros que ele convivia na época. E isso chocou na época demais, principalmente mexer a pelvis e o quadril. Quando a gente reprime muito essa área aqui de baixo, quando a gente dança religiosamente, a gente roda, a gente fica no eixo, mas a vontade de mexer o quadril, mas quando mexe o quadril é o quê? É sexo. Então, o protestante vai olhar aquilo horrível. A dança dos negros é coisa do quê? Diabo. E aí coloca-se blues, coloca-se o ritmo. Uhum. Eu acho importante essas observações, principalmente porque para entender esse fenômeno é preciso ver desde um ponto de vista amplo, como o Goya colocou, que tem o lado do gospel, dos spirituals e das canções de trabalho. Cara, aliás, essas canções de trabalho, o Alan Lomax, um folclorista americano, tem no YouTube. Cara, eu recomendo fortemente porque assim, esse folclorista, ele foi lá gravar os caras trabalhando na ferrovia, batendo o martelo, as marretas, os caras trabalhando no sol. Ele gravou as músicas dos presidiários trabalhando, fazendo trabalhos forçados na ferrovia. Diga. E que inclusive acontece ali no filme, logo no comecinho, com o pessoal passando de carro, né? Os dois bluesmen, e eles passam por caras trabalhando ali na cadeia. E aí o mais velho fala, olha para o céu, ergue a cabeça. De novo, né? Não se sujeita. Sim. E essas músicas, essa gravação do Alan Lomax aí, que tem no YouTube, eu recomendo mesmo, que é bem emocionante, é comovente e estranhamente talentosos. Os presidiários cantavam bem pra caramba. É um coral que tem várias vozes, tem uns que fazem um agudo, sabe? Tem a base os caras faziam um canto orfeônico, como se dizia antigamente. São várias vozes compondo um drama musical, porque essas músicas de trabalho todas são dos condenados a trabalhos forçados, e os presidiários, né, só cantavam músicas tristes. E nesse sentido, é sempre bom lembrar que a própria palavra blues significa tristeza, melancolia. I'm feeling blue, eu estou me sentindo azul, eu estou me sentindo triste, melancólico. É uma expressão que caracteriza o gênero musical justamente pela carga dramática que encerra, porque são sempre histórias de pessoas sofridas. O bluesman é um tipo de anti-herói, um cavaleiro solitário
vítima do destino, ele canta que a mulher foi embora, que ele não tem trabalho, ou que o diabo está nos calcanhares dele. É sempre uma carga dramática que facilita, e aí entra, como tu falasse, a resistência. Essa carga dramática facilita a identificação do público, a nossa identificação, em suma. Eu também sou um bluesman, à minha maneira, também toco a minha gaitinha, também ouço o blues desde muito jovem, justamente pelas mesmas razões. Então, eu acho que essa carga de sofrimento e de injustiça que o blues denuncia e contra a qual se levanta é a espinha dorsal, é o elemento maior que justifica essa forma de arte e que justifica que nós estejamos falando sobre isso ainda agora, em 2025, no Brasil. Então, e aí é curioso, né, Fagundes? Porque, na realidade, é o seguinte, se você pega, eu estava aqui pensando, a primeira cena do filme vai fazer justamente esse contraponto. Para quem não entendeu, a primeira cena do filme é justamente ele chegando com o violão quebrado na igreja do pai, e o pai dizendo, larga essa porcaria. E ele ali, né? É a primeira apresentação do filme. Já vem nessa conversa, já vem nesse diálogo ali, né? O pai na expectativa de uma aquiescência, né? Na expectativa de, não, vamos acalmar o espírito, baixa a bola, meu filho. Né? E o guri naquele... Só que isso a gente não sabe, a gente vai saber durante o filme. Segue pro Herman. Porque ali a gente tem um vislumbre da questão da colonização da religião usada como ferramenta de colonização. Porque a música, o blues, aquela coisa livre, não, tem que tocar na igreja, e a igreja é que vai te ajudar, a igreja é que vai te salvar. Então ali a gente já começa logo ali, desde o início, aquela crítica, uma das críticas que o filme vai tocar. E aí vem também uma outra tônica, ainda dentro dessa mesma ótica, que você vê que o blues, naquela cena da festa, né, para a gente ficar um pouquinho ainda no blues, naquela cena da festa, quando eles vão tocar, que é o ápice do filme para mim, ele faz uma amarração e aparece cenas de tribos afro, aparece chineses, aparece japoneses, eu acho que tem até alguma coisa árabe ali no meio, né? E aí eles tocam, eu assisti esse fim de semana de novo o filme, eles tocam numa pegada interessante, que ali em algum momento nessa cena da festa alguém fala, nós somos os guardiões do mundo. Então o blues como guardião, e aí para gente que lida com essa coisa da espiritualidade, né, nós temos, por exemplo, os judeus com a Kabbalah, né, e aí aquela tendência que os rabinos hoje mais modernos têm de que a Kabbalah é uma herança judaica para o mundo, né, e aí o blues como sendo a grande herança africana para o mundo, né, enquanto uma espiritualidade musical, porque você vê que na música moderna, e de novo o filme faz essa ponte, a escala pentatônica da cultura chinesa, da cultura japonesa, né, remetem também ao blues, né? Eles conversam de alguma forma, em termos de harmonia, existe essa conversa, né? E o próprio samba segue. Que eu não entendo muito da questão técnica de música, né? Então vi pelo âmbito geral da música, né? Música e religião, música e espiritualidade estão muito ligados, né? Tem um conceito cabalístico, um dito cabalístico que diz o seguinte:
tem um intervalo, tem um abismo entre o manifesto e o divino, né? Entre o material e o celestial. E poucas coisas ultrapassam esse vão, a morte, né? Só que é só de ida, né? E uma coisa que ultrapassa esse abismo e volta é a música, é o som. Então o som, ele atravessa dimensões, né? Então nessa cena é que realmente eu também acho que é o ápice. A música, ela atravessa o tempo. O cara, ele tem uma nota tão perfeita, uma musicalidade tão perfeita, que aquilo rompe as barreiras do espaço e do tempo. E de uma forma muito bonita e muito natural. Aparece até uns rappers do futuro, uns roqueiros, e várias etnias africanas com roupas e tambores e danças diferentes. E aparece até aquele cara que eles dançam mexendo só os pés, sabe? Um africano, que é uma dança super difícil, que o cara fica com o corpo parado e mexe os pés muito rápido. Eu concordo com vocês que aquilo ali eu achei o ponto alto. E, na verdade, a justificativa maior do mistério da história. Porque, cá entre nós, eu penso que é mais interessante o lado da música enquanto instrumento mágico capaz de abrir portais do que propriamente a coisa de vampiros. Que ali vira meio faroeste, tem que matar o vampiro tem que matar a pessoa. É aquela coisa de sempre, né? Mas a parte da densidade emocional, dramática, do sofrimento do músico, que se vê numa encruzilhada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo, tendo, por um lado, a música sacra, que aquelas igrejas só cantam lá do Rio Jordão e Moisés e não sei o quê, com a música profana, que, inclusive, de uma forma, me parece muito natural, louva e se refere ao príncipe das trevas como uma força natural que faz parte da vida dele. E não é exclusivo do Robert Johnson, que era o maior, evidentemente, mas vários músicos de blues, o Screaming Jay Hawkins também fazia, até a performance dele era toda de voodoo, mas me parece, acima de tudo, que a figura do antagonista, a figura do demônio, seja o espírito, o núcleo principal dessa resistência, porque quando a pessoa é escravizada, é brutalizada, é agredida e violada de todas as formas, e sua vida e sua morte não valem nada, só servem para o lucro de outros humanos, essa pessoa, justificadamente, me parece, tem todo o direito de renegar o conceito de um criador benevolente e entender que, se Deus existe, ele não está do meu lado. Eu vou ficar do lado do outro. Me parece evidente essa contraposição, né? Sim, e aí a gente entra na conversa até dos gnósticos, né? Que o Criador não é o bonzinho. Ah, sim. Uhum. Né? E é interessante que você está falando aí e está puxando coisas do filme, né? Desses elementos musicais, e o Herman trouxe essa coisa da música. Se você for ver, as grandes religiões do mundo, né? E acho que a grande maioria, a esmagadora maioria, tem uma íntima relação com a música. Que a música, ela é um instrumento do êxtase, ele é um instrumento que une a matéria ao espírito, seja um canto gregoriano, seja um tambor batendo, né? Com certeza.
E é impressionante porque, por exemplo, eu sempre digo isso pro pessoal, por exemplo, que nem já que a gente está falando do blues, assim, quando você ouve blues com aquele overdrive, sujão, tal, principalmente o blues de Chicago, e aliás, o Buddy Guy naquela cena final do filme foi uma escolha maravilhosa, né? Porque o Buddy Guy, ele conta que ele só se tornou conhecido porque ele tocou com todos os Kings, né? Albert King, B.B. King, né? Ele tocou com toda essa turma. E o Alfred, né? E tocou com vários desses Kings, e ele dizia, esses caras eram monstros, eles eram lendas, ninguém ia me ouvir, era o side guitar. Então o que eu fazia? Eu metia volume no amplificador, né, deixava ali tocando baixinho, na hora que eu ia entrar, eu sapecava o volume e tocava. Então o pessoal só escutava a minha guitarra. Já era uma forma ali de rebeldia, né? E foi assim que eu apareci, porque ninguém me daria, o Fred King não ia me dar espaço, o Albert King não me daria espaço, o B.B. King não me daria espaço. Então eu fiz o meu espaço. Ele é fantástico nessa declaração que ele dá, nessa entrevista Sim. que ele faz, né? E aí você vê de novo essa. E eu digo daí, pessoal, quando você ouve no celular, no fone de ouvido, você controla o volume. Só que, na realidade, em especial o blues elétrico, ele queria chegar, ele ultrapassava era muito alto aquilo. Então, a música, ela vinha como uma parede, um troço maciço, para te dar na cara, né? Era um tabefe que aquilo vinha. E é do tipo assim, você vai me ouvir. Você tem que me ouvir. Você não vai baixar minha voz. Então o blues, ele vem muito com essa energia cara, para eu chegar nesse timbre que abre véus da existência, eu tenho que tocar alto. Não vai ser tocando baixo. E aí, quando eu digo para o pessoal, olha, para você ouvir essas coisas, a própria questão de música de terreiro, cara, quando você tá lá, não tem como o atabaque não mexer com você. Não tem. Se você vai escutar um canto gregoriano ao vivo, eu já tive essa experiência, não tem como aquilo não mexer com você. Você sai transformado daquela experiência. Você não precisa ser cristão, você não precisa ser muçulmano, você não precisa ser da quimbanda, do voodoo, para ser mexido. A hora que você está lá, que começa a música, o teu espírito é arrancado do corpo. Sim, e os mantras também, na Índia, né, também partilham desse mesmo princípio, o poder da vibração musical, do encantamento que os mantras possuem, e inclusive, se não me engano, os Vedas asseguram que o universo todo é um grande Om que ressoa e que, segundo alguns, não me lembro agora quais gnósticos, diziam que é um grande Fá, uma nota Fá, que é o que ressoa esse grande mantra do universo, e que é importante essa tua observação do poder da música e do ritmo sobre nós, porque, cara, eu vejo que é difícil, são poucas as denominações religiosas que abrem mão do poder da música. Eu diria que 85%. Tem uma que outra religião que é totalmente verbal, silenciosa, mas a maioria utiliza, e até os que são silenciosos, como o Zen budismo, eles utilizam os mantras e utilizam sinos também, sininhos, e às vezes sinos grandes, enormes,
que ressoam com um coisa de madeira, um verdadeiro tronco, e eles batem com suavidade e aquilo faz e ecoa e modifica o emocional das pessoas. Inclusive, cara, eu conheci um bruxo de música, aqui de São Paulo, é da Frequências do Bem, ele chama o negócio dele no Instagram. O cara é Toshi Ohama, o nome dele. Muito gente fina e um grande artista, e ele faz um tipo de uma terapia. Umas músicas que é para tu ouvir com fone, assim, que são umas frequências, umas notas que vão indo. Parece muito o som de uma viagem de cogumelo ou de ayahuasca. São frequências assim, vai indo, entendeu? É um negócio muito interessante, é uma terapia com frequências sonoras. Igualmente, então recomendo aí, faço até a propaganda desse meu amigo aí, recém-conhecido, que eu fiquei impressionado com o trabalho. Vai lá, Ken. Cara, você fez esse som aí, você sabe o que me lembrou na hora? Contatos imediatos do terceiro grau. Lembra um pouco. Me lembrou aquilo lá. Aí você deu bum, 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 bum. É porque tem uma hora lá que eles têm, né? Bum, 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 bum. Foi igualzinho, cara. Igualzinho. Mas também que tá nessa linha aí de música, de som, de linguagem através do som. Isso. De seres de outro mundo, porque eles são seres de outro mundo, ou de dimensão, ou de planeta, eu não sei. Eles não falam português. Não. É mais possível que eles falem em música. Ou que a música seja uma linguagem universal, que nem a matemática, com a qual ela guarda grande relação. A geometria sagrada fala disso, né? A música é uma matemática e é um idioma universal. E, segundo alguns, a forma mais elevada de arte, justamente por ser imaterial, ser universal e alcançar a todas as culturas, né? Inclusive, por exemplo, o povo nórdico, até viking e pré-viking, tem Galdar, que são cantos que fazem as volvas, né, que são as feiticeiras, entrarem em transe e fazerem viagens xamânicas pelo mundo, pelos mundos. Né? Sim. E os Galdars têm métrica. Galdar não é só você começar não, tem métrica, tem o verso, não é assim, né? Como a gente vê hoje, a pessoa pega uma runa e canta o nome dela, não. Tem métrica, tem verso. Sim, sim. Eu gosto muito do Varuna e aquele outro... Helum. Eu acho que é esse. Não, é o Varuna e um outro aí que faz umas músicas nórdicas, xamânicas, compridas, hipnóticas, com os tambores que eles batem com os chifres de rena, e tu vê que os caras não estão fantasiados. Eles não estão se fazendo, aquilo ali é real. Os caras são pagãos e estão fazendo aquilo com verdadeira religiosidade. Eu acho que aqui isso é evidente, sabe? Eu sou muito fã desse tipo de música. E eu utilizo, às vezes, as músicas deles nos meus rituais aqui, nos meus encantamentos, nos meus trabalhos mágicos. E outra, aqui, a não ser quando eu estou falando com alguém, a música rola o tempo todo, dia e noite. Só varia o tipo de música de acordo com o astral que a gente quer produzir ou alimentar, né? Mas a música é essencial. E esse negócio que os vikings também têm pontos cantados para entrar em transe, que nem aqui, eu acho muito ilustrativo, muito significativo, né? Não, e ainda dá para citar o Carnix, né? Que é aquela trompa celta de guerra.
né? Até para quem não conhece, eu vou colocar um trechinho aqui. Infundir o terror no coração dos adversários. É de gelar o coração, né? Deixa eu ver se sai aqui o som um pouquinho. Vamos ver. Imagine você tá perdido no meio do mato esperando uma guerra e escuta esse dragão uivando. Meu Deus, isso aí é o aviso, né? Que a morte está chegando. É a morte chegando. Que nem o apito dos astecas, tu viu? Que tem o apito também da morte, que é o apito é como um grito de horror. Tem uma coisa, tem uma parte da feitiçaria nórdica, das povos, que pega o pedaço aqui de cima do crânio, faz um furo e sopra para fazer magia. Simbologia muito forte. Claro. E aí aqui acho que entra aquele comentário que eu falei, né? Tem um disco, inclusive, daquela banda Dead Can Dance, que é o Spirit Chaser, né? O Caçador de Espíritos, que eles fazem com instrumentos tradicionais. E, tradicionalmente, os instrumentos primitivos, eles eram feitos de ossos de animais, bico de pássaros, tripas dos animais, penas e outras partes. Por exemplo, a queixada, né, do boi, que é um instrumento percussivo. Então, todos esses instrumentos, e curiosamente também, diversas culturas ao redor do mundo atribuíam a esses materiais oriundos da morte a capacidade de preservar o espírito em si, né? Então, tocar um apito de pássaro feito com o bico do pássaro, feito com o crânio do pássaro, tornava aquele pássaro vivo eternamente. Você trazia a magia daquele pássaro para o xamã. Eram instrumentos de magia, né? Então, dominar a música sempre foi um processo mágico. E aí entra nessa pegada do Pecadores, né? Dos Sinners, né? Que acho que o grande mote do filme, que é esse, que é o poder transformador da música. E lembrando que eu e o Fagundes fizemos lá no Enob ano passado um improviso também, sem nada combinado, e que as pessoas ficaram extasiadas, né? Até hoje eu recebo retorno, até hoje eu tenho retorno daquilo. E eu também, claro. E as pessoas perguntam, mas o quê? Vocês ensaiaram? Que aquilo era um texto, tu decorou? Não, meu. Aquilo foi saindo de acordo com que ia indo a música, e nós fizemos um trabalho que depois, tu vê, isso foi interessante, que quem estava lá depois me disse que as imagens casavam perfeitamente com o texto que ia surgindo, que não era o texto, eram as coisas que eu precisava tirar do meu peito e que tinham a ver com as notas que tu estava tocando, e aquilo tudo tinha uma sincronicidade estranha. Em quem assistiu, as pessoas disseram que foi muito impactante e, a meu ver, reflete justamente a nossa maneira modesta e moderna de realizar um ritual místico por meio da música, de induzir uma mudança na consciência dos espectadores. E isso também é importante. A música ao vivo. A música ao vivo tem outro impacto muito mais legal, muito mais poderoso. Se tu ouve uma orquestra sinfônica ao vivo, ou tu ouve o CD no YouTube, não é a mesma coisa. Se tu vai num show de blues, cara, eu assisti um show do B.B. King, isso lá nos anos 80, num ginásio pequeno, gigantinho aqui, do lado do Beira-Rio,
era outra coisa, entendeu? Nunca vou ver nada igual na minha vida. E era aquilo que tu disse, uma muralha sonora de blues que eletriza a plateia e galvaniza, hipnotiza, domina todo mundo elevado numa mesma frequência emocional que se identifica com as dores que o cara está cantando, e a maioria nem falava inglês nem nada, nem entendia o que ele estava cantando, mas a música fala mais alto que tudo, né? E é curioso porque você tem no filme, fala várias vezes, eu acho que ele quer que as pessoas vão atrás para entender o que eram as juke joints, né? Que na realidade, para quem não está familiarizado com o termo, eram justamente celeiros, casas abandonadas ou mesmo não abandonadas, que os trabalhadores se reuniam semanalmente, eles tinham lá um tempinho de folga, os caras, vamos fazer uma juke joint. Então, porque com a segregação, não havia bar específico de pretos. Então, os caras faziam, pegava a casa de alguém, tipo aqui minha casa, vamos lá no Goiás fazer um som. Vai rolar uma festa lá, uma juke joint. E que também é algo que aparece ali no filme. Veja que tem alguns elementos que são essenciais nessa conversa, porque na primeira cena ali do filme, quando tá os gêmeos no comecinho, que os gêmeos começam a falar do galpão, e a gente compra ali, vamos fazer hoje, o cara diz, não, hoje não vai dar tempo, vamos protelar. E o irmão fala, não, é hoje, isso tem que sair hoje. Ele tinha uma urgência no tempo, até porque ele sabia que depois vinha o pessoal da Ku Klux Klan para tocar o terror neles, tanto é que eles estavam todos armados, tinha mais arma no caminhão do que bebida, né? Então eles sabiam que eles iam partir pro tudo ou nada em algum momento ali, após a reunião, que era o que acontecia na época. Então esses pontos focais, e aí dá para trazer para o contexto religioso, né? Jesus não diz na Bíblia, onde um ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estou, né? Então essas juke joints eram um momento de encontro espiritual, onde os caras se encontravam em pântanos, em casas abandonadas, em celeiros, né? Para renovar a sua espiritualidade. Né? E aí eu queria que o Quero falasse um pouco, e o Fagundes também, sobre essa questão da força da espiritualidade afro. Porque, de novo, uma outra coisa que acho que o filme traz, e é muito feliz nisso, é que o blues ele tem uma lascívia. Você vê, o filme transpira sexo o tempo todo. É tudo muito sensual, no sentido do sensual, tanto do ponto de vista erótico, quanto do ponto de vista físico, sensual, na questão do sensorial. É tudo muito palpável. Ali, para eles, não era apenas uma coisa transcendente, mas era uma coisa que o Herman já falou agora há pouco, de trazer o êxtase para o corpo. E acho que o filme retrata isso. Você pode falar a importância desse êxtase na espiritualidade africana? Primeiro, a gente vê isso com aquela mulher que começa a dançar no palco, aquela que estava dando em cima do rapaz, ou ele estava dando em cima dela, ela faz a apresentação dela, a gente sente ali uma coisa meio erótica, forte, né? Então, para exacerbar isso aí. Mas veja, muito disso tem o contraste com o protestantismo, que qualquer mexida no corpo já é muito. Então, por questões de cinema, tipo, como a gente viu no como é que chama aquele filme mesmo, com Robert De Niro, Coração Satânico. Exatamente, que os cultos de voodoo, vê a mulher ali dançando, o vestido saindo. Então, a demonstração do protestante da cultura negra tem um exagero, né? Até não só por questões dramáticas de cinema, da imagem, mas também tem essa questão da visão. Então, esse culto religioso
do corpo até hoje cai muito mal pro cristão, e é a base da espiritualidade africana, pelo menos dos escravizados que vieram para cá. Não é que não dá para falar de tudo, né? Mas só dos que vieram para a América. Então, qualquer mexida no quadril já é muito. E é assim, e o renegar o corpo, renegar o prazer, é um dos pilares cristãos, não tem jeito. Então, dá esse contraste. E o ritmo que veio da África, cara, tem aquela comparação dos vampiros cantando lá na frente do barracão. Que música chata, né? Cara? A gente acabou de ouvir aquele blues lá, não sei o que lá, aquele ritmo, mas chega lá os caras cantando aquelas músicas lá da Irlanda, aquelas coisas horrorosas. Da Irlanda. Como é que se dança aquilo com o corpo assim, cara? Não tem como. Muito bem observado, mano. Só o ritmo afro ali que entra a batida, a percussão, né? Eu não sei se tem uma diferença aí do efeito da percussão para a corda da rabeca lá do violino, lá dos caipiras dos Estados Unidos, mas a percussão ela mexe muito com a questão do corpo, né? E a marca africana. Pensa só, suponha que não houvesse intercâmbio, né, por fontes bem ruins, a questão do tráfico de escravizados. Imagine se não houvesse negros na cultura. Como é que essa música hoje? Se é música clássica, música no máximo aquela rabeca lá de rosa. Pensa bem, pá, não tem negro, acabou, pum. Como é que seria a música? Pô, gente, não dá nem para pensar. O rock não existiria. Pô, tira o rock e vê o que depois. Gente, não tem como. Não tem como. E curiosamente, lembre-se de Carmina Burana, que são cantos profanos, né? A ópera Carmina Burana, e que faz uso bastante de percussão também, né? Na ópera. Mas aí, de novo, entrou percussão, cantos profanos, né? Sim. Porque tudo aquilo, porque o tambor ele replica, né, o coração, e ele tem uma vibração que está muito perto do corpo humano. Então, tanto o contrabaixo, os tons mais graves, né, quanto o tambor, ao serem tocados, o teu corpo responde imediatamente, queira você ou não. E aí entra nesse que você falou, tem esse moralismo, né, europeu, cristão, etc., e que daí, de outro lado, tem a lascívia. Mas, em defesa, além de tudo disso também, apesar da coisa, se você pega a música celta mais tradicional e mesmo a própria música árabe e a própria música judaica, por exemplo, elas são tão lascivas quanto. Vide, como exemplo bíblico, o Cântico dos Cânticos. Mas você não acha que a batida da percussão ela sincroniza com o movimento do sexo, a penetração? Ela é uma coisa que é um ritmo que mexe. Claro, mas veja, aí é a cobra, a pomba e a serpente. Porque, na realidade, de um lado, o tambor evoca a vida, né, através da pulsão do sexo, né, do desejo sexual, e, ao mesmo tempo, os tambores são instrumentos de guerra. O instrumento mais característico de guerra é o tambor. Exatamente. Né? Que eram... Então, quer dizer, você tem o tambor nos dois extremos, a pulsão de vida e a pulsão de morte. De um lado, ele levando você à reprodução, e do outro dizendo, está na hora de ir embora. Você falou uma coisa muito importante,
juntar guerra com sexo, tá? Uma coisa que a gente ouve muito falar é, por exemplo, de deusas antigas como Ishtar. Ah, porque ela era deusa da guerra e do amor. Não era amor não, gente. Era sexo. Amor é o nome que os pesquisadores cristãos davam, mas era sexo. Essa questão de amor não tinha sentido nenhum na época. Então, assim, o sexo está mais perto da guerra do que o amor da guerra. Então, a gente tem várias deusas antigas, assim como Freia dos nórdicos, a Ishtar mesopotâmica. Então, essa relação guerra-sexo foi muito bem puxada. A Bilquis, né, que aparece no Deuses Americanos. Exatamente. E o sexo então, pegado tem energia, é meio violento, né? Mas então, essa dualidade do poder dionisíaco, porque essa celebração sexual, ainda que não chegue propriamente a virar uma grande orgia, energeticamente é uma grande orgia, e aquelas pessoas todas dançando em transe enlouquecidamente representam um fenômeno que acontece em várias culturas, em várias práticas religiosas, em que um pequeno grupo incorpora entidades ou divindades, ou apenas se deixa levar e todos partilham de um mesmo frenesi, por assim dizer. Essa energia, esse frenesi, que é, como eu disse, semelhante ao de uma orgia, ainda que sem o aspecto diretamente sexual, é uma força mágica poderosíssima, que é utilizada para vários fins, desde sempre. Tu vê, os caras dizem, alguns pesquisadores dizem, que os tibetanos levitavam pedras gigantes com umas cornetas e uns tambores e uns mantras, que levavam lá uns 20 lamas com essas 6 cornetas gigantes e mais uns tambores, e faziam lá uma magia musical com mantras e tudo, e que levitavam as pedras. Teve um inglês que viu isso e registrou, apavorado, entendeu? Tipo assim, que porra é essa? Como é que esses caras fizeram isso? Então, o poder da música me parece ainda desconhecido no seu aspecto espiritual, e acho que cabe aos magos e aos operadores do sobrenatural valorizarem cada vez mais a música e os músicos e a expressão artística como um todo. Inclusive, eu penso que todo mago, todo xamã deveria saber dançar e talvez até cantar ou tocar algum instrumento. Eu já vi uns bruxos instrumentistas que eram sinistros, irmão. E uma vez eu vi um fantasma flautista, que foi um negócio muito estranho e muito impressionante, e que eu penso que tem a ver com isso. Eu só vou contar rapidamente que foi o seguinte: eu morava num bairro residencial aqui de Porto Alegre, muitas casas, assim. E eu morava numa casa que era nos fundos de outra casa. Todo dia, 10 para meia-noite, vocês sabem, eu sou um cara, tô ligado nessa questão, na meia-noite há muitos anos. Aí eu reparei que todo dia, 10 para meia-noite, subindo a rua, uma flauta transversal. Dá para identificar, né, o instrumento. Uma flauta transversal tocando uma música muito circular, hipnótica, triste, linda, sobrenatural. Aquilo aconteceu todas as noites, durante, sei lá, umas 3 semanas. E eu parava tudo para ouvir a música, que era sempre igual, mas que não parecia com nada que eu já tinha ouvido antes. E eu gosto de pensar que, devido à minha avançada idade, eu tenho um bom conhecimento musical, de música de vários povos, várias culturas, música erudita, rock, etc.
E aquilo não parecia com nada que eu já tivesse ouvido. E era lindo. Um dia eu disse, não, chega, eu vou me esgueirar e vou ficar vendo quem é que está tocando essa música, entendeu? Tem um flautista maluco da meia-noite que passa todo dia na rua. Eu quero ver essa criatura, vou parabenizar, sabe? Quero ver. E aí eu fui lá e fiquei escondido. Tinha uns arbustos na frente do jardim, eu fiquei bem de canto, assim, cuidando da música. Aí a música veio subindo a rua, veio subindo, passou bem na minha frente, sem nenhum passo, sem nada, a música vazia, solta no ar, como um flautista invisível, passou e foi se afastando pela rua e nunca mais voltou. Acho que se magoou com a minha curiosidade, nunca mais voltou. Mas, enfim, foi uma manifestação sobrenatural, musical e emocionante, inesquecível. Eu não sei o que estava acontecendo com aquela alma artística, mas acho que era um fantasma de algum flautista. Ela sumiu porque você ouviu ela, pronto, era isso que ela queria. Não, mas é que eu ouvia todos os dias, mas eu... Você foi lá e ela viu que eu sumiu. Ela percebeu, Ela percebeu e nunca mais voltou. Eu fiquei até meio assim, constrangido. Mas era muito linda, muito sobrenatural, uma música assim que eu vou te dizer, mano. Veja, uma coisa impressionante. Todo músico quer ser ouvido. Então ela viu que foi ouvida e pronto. Eu não tinha pensado nisso. Realmente faz sentido, cara. O músico precisa de um público, de uma plateia, de um aplauso, de uma plateia, ainda que fosse um só. Não, e vou te dizer, a música me fazia quase chorar, entendeu? Era um período bastante difícil da minha vida, inclusive. E aí eu também cheguei a pensar, será que não é o meu inconsciente que está produzindo essa música? Mas aí deu esse lado físico, que quando eu desci, eu vi a música se aproximando pela calçada e aumentando o volume, até que ela passou com o volume bem alto na minha frente e foi diminuindo de novo, de um jeito bem físico, assim. Aí aquele efeito Doppler, né? Aí eu digo, não, isso não é do meu inconsciente, né? E você fantasma. lembra? Você já tocou essa música? Não, eu não consigo reproduzir, tá em algum lugar do meu inconsciente. Mas tenta um dia. Pode ser. Né? E aí, né, dentro dessa linha, sabe que eu já conversei com... Até vou aproveitar isso para a gente ir passando lá para os vampiros. Eu estava conversando, porque aqui na região tem algumas tribos, tem reserva indígena. E daí, por exemplo, eu sou amigo da esposa do cacique da tribo, e ela comenta, e aí volta e meia eu jogo um bizu assim, só para ver o que ela solta para nós, né? E daí, esses dias, eu perguntei para ela do cachimbo, né? A importância do cachimbo, porque ela me viu fumando. Aí eu perguntei, ela perguntou, mas você fuma isso por quê? Você gosta, é espiritual? Aí ela já deu a deixa, né? Eu falei assim, como assim espiritual? Qual que é a parada do cachimbo pro indígena? E daí ela falou, a gente chama o cachimbo de pitanguá. Eu falei, pitanguá? Ela, e o pitanguá, ele é uma ferramenta de banimento. Ele falou, então todo índio, quando ele vai sair à noite, ele põe o cachimbo no bolso. Porque daí, se ele percebe alguma coisa estranha, ele mete o fumo no cachimbo e vai fumando, e esse fumo faz uma limpeza, cria uma espécie de banimento e afasta as coisas ruins. Uhum, e isso tem a mesma conotação à música, né? Então, todo caminhante sozinho, e aí entra, de repente, o que você falou do teu flautista invisível, como uma forma de manifestação espiritual ou de combater coisas ruins. A hora que você bota... E aí, de novo, agora eu vou falando e vem vindo coisa do filme, né? E de novo, quando você tem a festa do filme,
que junta passado, presente e futuro, e povos e nações e tudo mais, você vê essa característica da música não apenas como banimento, mas também como poder agregador, que é uma coisa que a gente sempre fala. Quando você faz um ritual, e isso mostra no filme, quando você faz o ritual, é como acender o sinal do Batman no céu. E daí todos os espíritos, todas as coisas a quilômetros de distância, ou em distância espiritual, que seja, ele olha e ele vê, tem alguém fazendo alguma coisa lá. Tá tendo festa lá naquela porra lá, vamos embora ver o que tá acontecendo nesse buraco aí. E daí você atrai todo tipo de energia, boa e ruim, para próximo de você, né? E aí vem todas essas questões. Vai lá, Reno. Aquele fogo lá no final da cena, aquele fogo lá no espaço, no galpão, pega fogo, aquilo é luz ali na escuridão que a música chama, né? Isso que você disse. E princípio básico de magia, você invoca e bane, ou seja, você invoca e bane pela música, pelo som, pelas frequências. Então, a música serve para ambos, invocação e banimento. Você pode falar um pouquinho mais, eu vou insistir na pergunta, da importância do êxtase para o ritual? Porque é uma coisa que a gente tem ainda hoje, tem muita gente com muito pré-conceito sobre isso. Mas tanto é que a gente vê na própria Golden Dawn, eu estou trazendo, não me colocarei em posição de me submeter a qualquer força ou espírito que porventura queira me submeter, né? Me sujeitar. Então, e aí na magia tradicional salomônica, você tem o triângulo como ponto de manifestação e o mago protegidinho dentro do círculo. Agora, quando você pega, por exemplo, na espiritualidade africana, quando você pega os derviches, por exemplo, você tem uma dança que vai atrair, né, vai trazer, e nos papiros gregos você tem a assunção de forma a Deus, né, que nada mais são do que técnicas do êxtase, né? O que significa isso, profundo conhecedor? Bem, o Fagundes deu a chave quando ele falou de Dioniso, tá? Porque os gregos são uma linha que a gente tem muito contato. Dioniso, o Baco, para os romanos era o deus do êxtase. A gente conhece como deus do vinho, né? Mas o vinho é o mecanismo para o êxtase. Certo? A embriaguez. Dionísio era um rapaz, a aparência dele, um rapaz andrógeno, né, tanto homem quanto mulher, vivia cercado de faunos e de pessoas que bebiam muito e mulheres tresloucadas, entre aspas, as bacantes, né? Uhum. Que eram mulheres violentas também, tá? Mas todos eles embriagados, todos eles fora de si, todos eles no êxtase. Dionísio é um deus difícil de se explicar, porque enquanto deus do êxtase, deus do inconsciente, a gente só entende ele estando o quê? No êxtase, estando no inconsciente, ou seja, estando racional submergido, quase desligado. Porque é o seguinte, a realidade, quem mexe com magia sabe disso, a realidade ela transcende o racional e o lógico. Então, a maioria dos rituais e palavras mágicas não tem sentido nenhum. E não é para ter nenhum, né? É para tirar a gente de si mesmo, ou seja, para rebaixar o racional, para entrar em êxtase e, com isso, acessar outras regiões do ser e do universo, atingir outras faculdades, certo? Da existência e nossa.
Então, o Dionísio, ele representa isso. O álcool, sexo, a gnose de modo geral, que a gente pode sair de nós mesmos pelo prazer e pela dor, né? O mais comum é pelo prazer, mas também dá pela dor, vide as práticas de BDSM, por exemplo. Aquelas pessoas que fazem suspensão humana, né? Eles colocam aqueles ganchos aqui na pele e sobem. Gente, aquilo ali é um prazer. Anderson é pessoa agora num filme chamado O Homem Chamado Cavalo. Quase que você pensou agora. Exatamente. Um Homem Chamado Cavalo. E você sabe que eu tenho uma pira com isso, né? Teve uma época que eu estava muito afim de fazer uma festa de Dia das Bruxas, em que eu ia mandar botar 2 piercings para prender uma capa para ir vestido de Baphomet com a capa presa na pele. Bom. Né? Eu curto muito essas piras assim. E realmente você tem essa pegada, né, do prazer, da dor. E curiosamente, para quem está dizendo, nossa, esse pessoal está viajando na maionese, inclusive a própria festa do filme remete ao nosso carnaval, que é o Festival da Carne. São 5 dias de festa, que são o aniversário dos deuses ou as festas epagomenais. Se você quer entender um pouquinho mais disso, do Baco, dessas festas dionisíacas, né, os festivais da carne, você procure sobre as festas epagomenais, que era um aniversário dos deuses, onde o tempo parava, e isso faz uma analogia no filme, o tempo para que tudo aquilo aconteça. Né? Não é simplesmente assim, não, foi um troço. Não, o universo para que aquele ritual aconteça, e nós somos o país que tem o melhor exemplo do mundo no carnaval. Que é uma festa pagã até a medula do osso. Essa questão de parar o tempo, isso é muito comum a diversos êxtases místicos religiosos. Exatamente. A gente sobe, a gente transcende a realidade, né? Transcende o espaço-tempo e o tempo para. Isso aí é comum a vários sistemas místicos. Com certeza. E no filme retrata muito bem, porque na hora que dá o transe, eles mudam o visual, parece que eles estão meio embaixo d'água, meio em câmera lenta um pouco e um pouco acelerado. É um negócio tá descompensado, né? É uma outra realidade, uma outra densidade. Eu acho muito importante essa observação, porque, afinal de contas, a realidade é um fenômeno totalmente subjetivo. Cada um percebe o universo da sua maneira. Pessoas que têm um emocional muito diferente percebem o mundo muito diferentemente. Então, tudo depende vamos dizer, da cor do óculos que a pessoa possui na sua vida. Tem uns que vêm com óculos cor-de-rosa, achando que existem respostas fáceis para problemas difíceis, que Jesus vai resolver tudo, e outras que têm óculos de aumento, e outras que têm uns óculos dramáticos, sanguíneos, que vem tudo piorado. Eu gosto de pensar que eu procuro ter uma visão de aumento. Eu quero ver as coisas no seu detalhe e na sua face oculta. Então eu não quero ver as coisas pioradas nem melhoradas. Eu quero entender, simplesmente, e eu vejo que o filme trata esse mistério com muito respeito e de uma forma muito mais inquietante do que os próprios vampiros, né? Porque a gente sabe, existem vampiros de vários tipos. Existem vampiros energéticos, vampiros astrais, vampiros de sangue, vampiro que morde. Existe todo tipo de vampiro. É a minha opinião pessoal. Mas existe uma cultura vampírica, que é o nosso querido Lord A, que é o rei da dinastia Sarraz. E ele é um vampiro energético, cultural. Ele não é um parasita, ele não suga ninguém. Ele é um cara que tem uma visão de resistência também, uma visão de contracultura,
e uma visão muito próxima da magia e do xamanismo, porque ele, na sua comunidade vampírica, eles sempre se referem ao voo noturno, que nada mais é do que essa projeção astral, essa visão além dos mundos que a gente exercita, treina, aprende, e que alguns trazem de nascença e outros não conseguirão jamais. Então, esse voo noturno nos une a todos nessa comunidade secreta, invisível e imaterial que frequenta o plano astral. E dentro dessa noção, a gente vê que o plano astral de cada um define como ele vai ver o mundo. Eu, por exemplo, já tive em ocasiões em que aconteceram fenômenos sobrenaturais na frente de várias pessoas. Algumas admitiram, outras negaram peremptoriamente. Não, eu não vi nada. Eu não vi. Pô, eu sei que tu viu, tu estava olhando para lá, tu viu o troço se mexer sozinho. Não vi não. Né? Então, não é só que eles estivessem mentindo para não ter que lidar com a questão de que há um mistério no mundo que ele não compreende, essa pessoa que negou a coisa. De repente ele não viu mesmo, entendeu? No sentido de que dizem que os habitantes do Brasil não entenderam as caravelas que estavam chegando, acharam que eram umas nuvens estranhas, ou sei lá de repente começou a sair gente armada de lá de dentro, né? Então a pessoa só vê aquilo que ela considera que seja possível. Então aquilo que ela pode decodificar, né? Decodificar, elas não estão abertas ao mistério, ao impossível, e mesmo que se esfregue no nariz delas, elas não vão ver. Então eu acho isso muito interessante, que mostra o poder da consciência enquanto formadora da realidade de cada um. Daí, ô Fagundes, essa questão do êxtase, de você baixar o racional, e aí, com o tempo, você preparando o teu aparato psicofísico para receber essas informações que os sentidos nossos não estão prontos para decodificar. Esses sinais, esses estímulos que a gente racionalmente não está pronto para entender. E eu vou aproveitar a deixa que o Fagundes deu evocando a imagem do Lord A, porque me chamou a curiosidade os vampiros no filme, que eu falei que até ficou com um ar meio de um drink no inferno, em algum momento. Total. E que parece que ele quis fazer um favor a Hollywood, do tipo... Porque a primeira metade do filme, você vê que ele tem uma pegada que ele fez para o público afro-americano. Eu até tenho uma teoria da conspiração, que eu acho que ele fez esse filme pensando numa possível vitória da Kamala Harris e tal, para ser aquela coisa muito vinculada à vida, vidas negras importam, aquela coisa toda, né? E que daí eu acho que ele teve que reeditar algumas partes quando ela perdeu, né? Porque daí acho que ele percebeu que de repente pesou demais a mão, não sei, é teoria minha, não li isso em lugar nenhum tal, mas é flagrante a divisão em filme em duas partes, uma antes dos vampiros, outra depois, e a religião e a parte pré-vampiresca conversa com a cultura afro-americana, e a parte do vampiro é para conversar com o lado branco da história, né? Para tipo agradar a dois senhores ali. E aí eu perguntei pro Lord A, eu fiz algumas perguntas. E a primeira que eu vou colocar aqui é que eu pergunto para ele, né? Deixa eu catar as minhas perguntas que eu fiz pro Lord A, porque eu fiz 4 ou 5 perguntas para ele e eu vou colocar elas. Então eu perguntei para ele assim, se existem vampiros na cultura dos índios norte-americanos.
e se eles são os mesmos da cultura europeia e também qual a diferença entre eles. E aí, o nosso Lorde Vampiro me trouxe a seguinte informação. Então, Goya, na cultura dos índios norte-americanos, há figuras que remetem a vampiros, tal como o Wendigo, dos Algonquinos, e os Skinwalker, dos Navarro. Mas elas são bem diferentes dos vampiros europeus. O Wendigo é tipo um monstro gigante que devora pessoas, nascido de alguém que cedeu à ganância ou ao canibalismo. Já diziam, né, que a ganância é o pecado que deforma. Já o Skinwalker é uma espécie de bruxo ou xamã que vira animal e usa de magia negra para fazer o mal. Nada exatamente a ver com o Drácula, aquele vampiro charmoso que bebe sangue e vive nas sombras do folclore cristão europeu. A diferença vem do coração das duas culturas. As lendas indígenas falam de um equilíbrio espiritual e lições para a tribo, para a comunidade, enquanto as europeias mergulham mais no medo do sobrenatural, no fascínio com a morte, a sexualidade e o individualismo, né? Livros como When the Kingdom Rolls mostram essas histórias de criaturas que poderiam ser pensadas como vampiros por um filtro europeu, né? Mas, assim, certamente a gente verá obras como Crepúsculo, né, tentando simplificar tudo isso com a história dos gelados ou os de pele fria, que retiram totalmente do sentido e do contexto original, né? Então, sim, a gente tem criaturas entre os nativos norte-americanos que remetem a vampiros, mas são diferentes, né? Depende do filtro que a gente quer enxergar essas criaturas deles, não é mesmo? Querem acrescentar alguma coisa? Não, eu achei bem elucidativo, bem esclarecedor. Achei bem legal. E aí eu perguntei também para ele a questão da cultura afro. Eu fiz a mesma pergunta, se há vampiros, né, dentro de uma religiosidade africana e no que ela difere, né? E aí ele também me mandou uma resposta simpática que eu vou colocar aqui para a gente acompanhar. Meu nobre e querido Frater Goya, sim, existem vampiros na cultura afro e eles diferem bastante dos europeus. Em Angola e outras regiões africanas, lendas descrevem espíritos ou entidades que consomem vitalidade semelhantes a vampiros, mas enraizados em cosmologias locais, com foco na ancestralidade e equilíbrio espiritual, não apenas no sangue. Na cultura europeia, vampiros como Drácula são associados à morte, sedução e individualismo, influenciados pesadamente pelo cristianismo e o folclore eslavo. É algo incontornável. As diferenças decorrem dos contextos culturais. Na África, essas figuras vampirescas refletem dinâmicas comunitárias e espirituais, enquanto na Europa, na estatística maior, predominam narrativas de horror gótico. O sincretismo, como na história da princesa Ícera, que une Egito e Brasil ainda no final do 19, começo do 20, é uma personagem da nossa literatura fantástica interessantíssima, mostra adaptações únicas, incorporando uma resistência cultural e um certo hibridismo. Vampiros afrodescendentes na literatura moderna também desafiam estereótipos, Goya, trazendo representações diversas que contrastam com o arquétipo europeu, enriquecendo o gênero com novas perspectivas e incontáveis novos sabores, meu nobre amigo. Querem acrescentar alguma coisa? Tranquilo? Então eu fiz mais duas perguntas para o nosso nobre Lorde A, e dizem respeito aos vampiros irlandeses, né? Porque o filme coloca esses personagens como os vilões da história, né? Na realidade, você tem dois vilões correndo paralelamente, que é o pessoal da Ku Klux Klan,
né, que aparece no começo e no fim do filme. Inclusive, no começo do filme, quando tem a primeira aparição do vampiro, o primeiro casal que ele encontra, ele já percebe que é um pessoal da clã, que tem lá a roupinha da clã lá empilhadinha numa cadeira, né? E daí eu fiz a pergunta para ele assim: o filme coloca, Lorde A, os vampiros num patamar de cultura branca, invasora, tanto que usam a questão do convite como uma forma de aculturação. Né, deixe-nos entrar e seremos todos um, né, a partir disso, etc. Mas isso pela assimilação da cultura da vítima e sob o domínio de um vampiro matriz. Ou não? Qual é a sua resposta para isso, Lorde A? Sabe, meu nobre Goya, nessa história que o filme coloca o vampirismo como um negócio de cultura branca e tal, eu não compro essa perspectiva, nobre. O filme Pecadores, do Coogler, é um soco na cara, mas não engulo essa de que os vampiros são só a cultura branca invadindo. Algumas pessoas até fizeram muito discurso, né, apontaram muito nessa direção, mas eu realmente não compro essa ideia. E eu explico. O Remick é um vampiro irlandês. Não é só um colonizador querendo apagar a cultura negra. Ele é um cara quebrado, vítima de um cristianismo forçado e aparentemente de alguns séculos. Ele não é um vampiro recém-transformado, ele é alguma coisa bem antigo, como ele deixa escapar nas próprias falas dele, né? Talvez ele fosse anterior ao St. Patrick chegar na Irlanda, né? Aquela lenda famosa, né, de como o St. Patrick converteu toda a Irlanda. E há uma carga no personagem, há algumas falas dele que dá a entender isso muito claramente, né? Então, para mim é isso. Ele é um cara de alma quebrada, vítima de um cristianismo forçado, buscando uma utopia bastante torta, né? A assimilação rola assim, né? O pessoal vira vampiro e logo está lá naquela dança irlandesa. No lugar do blues, é um verdadeiro tapa na cara, vamos concordar. Mas não é só apenas sobre a dominação, é mais bagunçado, sabe? O vampiro quer o dom do Sami, né? Do músico negro, mas também se vê entre os oprimidos. O Coogler mostra que a opressão não é só branca. No final das contas, a opressão acaba sendo humana e a resistência vem do blues, essa alma negra que não se entrega. E a gente vai perceber isso claramente, sem querer aqui dar muito spoiler, mas o fazendo na cena pós-crédito do filme, que conta como 2 personagens escaparam de todo o massacre, estão muito bem na vida, eterna no sangue. O Lorde Ari chamou atenção para uma coisa que realmente os vampiros ali são vítimas. Também. Eles são vítimas de religiões. Então isso me lembrou uma coisa que falam muito, assim, é um tema até meio controverso, mas vamos lá. Existe uma crítica à Umbanda aqui no Brasil que gira em torno do branqueamento da religião afro, tá? Eles descrevem isso muito. E a Quimbanda, ela seria a parte que escapou desse branqueamento. Para mim, não é cor da pele, é religiosidade, é cristianização da parte afro. Entendeu? Que quando você pega os elementos da Umbanda e compara com da Quimbanda ou o Candomblé, você vê muito isso, uma pegada muito do espiritismo, uma coisa muito cristã. Então, para mim, essa fala do Lorde A me chamou muito a atenção. A opressão é religiosa, porque independe da cor da pele. Tem branco? Sim. Veio do branco? Sim. Mas também tem negro nessa, tem indígena nessa, seja qual for a cor da pele ou etnia. Então essa questão dos vampiros, eles não são
eles não são os vilões puramente, né? Tem um outro vilão por trás deles. E se a gente for lembrar da lenda do Drácula, clássica lá do filme do Bram Stoker, o vampiro, o Drácula, ele foi criado por desobedecer, por criticar a Igreja Católica por conta da morte da esposa dele. Então, sobre esse prisma, então talvez o verdadeiro vilão da história seja Jesus e seus asseclas. Na verdade, os fãs dele, né? É o fandome. O fã-clube que não presta. Eu sinceramente, eu penso que o Lord A é muito elegante na sua interpretação, mas não podemos deixar de lado o aspecto predatório que o vampiro apresenta. E, sinceramente, eu achei um pouco estranho, porque, a meu ver, da forma como o filme apresenta, aqueles vampiros em 15 anos iam dominar o mundo inteiro. Entendeu? Porque eles eram muitos e eles tinham poderes mágicos e estavam com fome. Eu vejo que essa multiplicação ia ser pior que a do Covid. E como eu disse, aqueles vampiros, se existissem daquela forma, em 15 anos teriam dominado o planeta. E eu não sei o que eles iam comer depois, né? Mas fica a pergunta. Mas eles estavam sendo caçados ali por indígenas, né? No começo eles estavam sendo ali caçados. Os indígenas estavam ligados na história. Os indígenas foram conectados com a verdadeira natureza espiritual do problema. E é interessante observar que quando o cara tenta usar uma oração cristã contra o vampiro começa a rezar junto. Diz, isso aí já me xaropeavam isso lá antigamente, lá na ilha, na Irlanda, né? Então, isso sim, eu também concordo que nesse sentido os vampiros também eram vítimas de um preconceito e de uma atitude de uma religião opressora, não? Nesse sentido, sim. Mas eu acho que é um problema uma criatura que vive da morte dos outros. É óbvio que a estética, a filosofia, a rebeldia, a indumentária, a roupa, tudo, o astral de vampiro é um mal barato, é legal. Representa, de certa forma, nos identificamos e representa nossas convicções, a cor preta e todo esse astral vampiresco, mas o aspecto de parasitário e predatório é que é preciso estar atento com os verdadeiros vampiros, que são vampiros energéticos, vampiros astrais, pessoas que, voluntária ou involuntariamente, sugam a energia dos outros. Existem pessoas com treinamento que vão a festas, shows, casas noturnas para procurar uma vítima energética que esteja disponível, acessível para essa pessoa sugar a alegria, a saúde, a juventude, a energia, o astral da outra mediante técnicas vampíricas mágicas, que não são a área do Lord A. Veja bem, não são outros tipos de vampiros, uns vampiros meio bruxo que fazem isso declaradamente, né? E a vítima nem percebe. Ela sai da festa sem sorte, se sentindo mal, sem saber por quê, acha que bebeu demais. Quem faz isso bem não diz que faz, né? Claro, não. Lógico. Né? E é interessante isso que você falou, porque, curiosamente, na grande esmagadora maioria das religiões, sempre o assassinato e o predador, eles são considerados pecado, né? Eu falei, toda religião tem um conceito de pecado, esse conceito varia de religião para religião. No entanto,
a grande maioria delas diz matar é pecado, porque a função, uma das funções da existência do ser humano é a sobrevivência e não a morte, né? Uhum. É a procriação, a sobrevivência da espécie, né? E curiosamente os cultos que permitem, né, que nem os Hasashina e tal, é sempre uma morte ritualística com uma justificativa da religião, e não matar pelo matar, porque mesmo nessas religiões, aquele que mata a seu bel prazer também é punido. Mas essas normas contra matar de várias religiões são condicionais, né? Às vezes, o próximo que não pode matar, o sujeito da outra tribo não é humano. Isso. Não é o próximo. O próximo é a gente aqui da minha tribo. O teu circuito de convívio. Eu tô vendo uma sériezinha de fantasma que se chama Ghosts, é uma comedinha. Aí tem a versão inglesa e a versão americana. A inglesa, obviamente, é bem mais interessante. O americano, para variar, tem mania de explicar piada, né? Então perde, eu acho, um pouco. Mas na versão americana tem um viking. E daí o viking, que é o Torben, ele tem um filho que ele só vai conhecer depois de fantasma. O filho também é fantasma. E daí ele descobre, ele fala, mas esse nome do meu filho... Né, esse nome do meu filho tal, aí ela é que tem todo um enredo aí que eu não vou contar para não dar spoiler, mas daí ele fala, mas o nome da esposa dele, isso é um nome dinamarquês, como é que meu filho se casou com uma dinamarquesa? Dinamarqueses são os animais, né? Ele tinha que matar os dinamarqueses, não tem que proteger, não tinha que casar com uma. Então meus netos têm sangue dinamarquês. Ele fala, que péssimo pai que eu fui, né? Eu morri. E daí meu filho precisava de maus exemplos e saber quem ele podia matar ou não, e eu não estava lá para ensinar. É isso aí, né? Então você tem as regras definidas, né, do que é permissível ou não, né? Sim. O código, né? Pseudoética. No Levítico está lá, não deixarás viver a feiticeira. E era utilizado como um decreto de lei sagrado, um mandato divino, de um desejo de matar todos que não fossem católicos. Inclusive hereges, nem era só feiticeiros ou bruxos. Então, mesmo entre os antigos hebreus já havia esse preconceito contra o pensamento desviante. Mas é sempre bom lembrar que as religiões também enfatizam essa verdade universal de que somos todos um. Por isso que matar é errado e causar sofrimento ao outro é errado, e quem gospe para cima na cara ele cai, somos todos um. Esse é o mistério, eu acho. Em defesa ao cristianismo, não foi o cristão e muito menos o judeu que começou com esse preconceito contra o feiticeiro, tá? Isso aí, quando existe uma religiosidade estatal dominante, o feiticeiro, o bruxo ou o mago, não sei o que, ele sempre destoa, porque ele faz o serviço que a instituição tem que fazer. Então ele é sempre mal visto. Verdade. É sempre o pensamento marginal, né? E o Lord Já deu mais uma contribuiçãozinha aqui. Deixa eu colocar aqui ainda nessa questão vampírica. Olha, Goya, no Pecadores do Kugler, os vampiros liderados pelo irlandês Remick são um caso muito, muito complicado, né? Eu bati bastante nessa tecla quando eu escrevi o review do filme, que eu tive o prazer de assistir na pré-estreia, né, junto com a minha amada Chandra Sarrasra e muitos amigos, a convite da Horror Expo, lá no Cinemark. Foi, assim, uma experiência sensacional, e eu convido todos para lerem meu review em redevampirica.com. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. O personagem Remick, né, ele é um irlandês do Velho Mundo. E os irlandeses foram imigrantes que apanharam feio na América, perseguidos e incompreendidos, carregando sua bagagem cultural,
tipo as danças e músicas que remetem aos antigos celtiberos, né, no final das contas, e tudo isso aparece no filme. Mas agora taxarmos eles de vilões não é tão simples. Eles não são malvados por prazer. O Remick, com sua vibe de líder, de culto e espírito quebrado e torturado, ele é utópico, ele quer um mundo totalmente unido, mas dentro da didática, como é apresentado no filme, ele acaba impondo a sua cultura, apagando o Blues e Sammy e de outros negros. São vilões por força da situação, presos na lógica de poder que os faz repetir o ciclo de opressão que sofreram. O Coogler pinta eles como vítimas que viram e se tornam algozes, mostrando que a dor não justifica dominar. E ele deixa essa mensagem bastante clara ao longo do filme. A resistência, como sempre, né, é expressa através de toda a obra, vem da alma negra, que não se curva ao vampiro, por mais que ele chore sua própria cruz, sua própria dor, né, como vemos no personagem Remick. Ao mesmo tempo que eu reforço aqui, né, que a cena pós-crédito é extremamente emblemática em retratar que o vampiro é o vampiro por ele mesmo. Não adianta haver um vampiro mestre, em algum momento todos se libertam disso e seguem sua própria natureza perfeita, né? Isso está bem expresso, está bem mostrado ali na cena pós-crédito do filme, né? Eu estou me controlando aqui para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, meu nobre amigo. Enfim, Pecadores, do Ryan Coogler, é uma obra de arte, talvez seja o melhor filme de vampiros desta década, e eu encorajo a todos a assistirem esse filme. Até mesmo fica um sabor afetivo para mim quando eu assisti esse filme, que ele me lembrou que durante a pandemia a gente tinha uma live chamada Quinta dos Infernos, na Rede Vamp, onde eu reunia o cervejeiro da mestre da Poções, o André Balparda, e o tarólogo Roberto Caldeira, e a gente ficava toda noite de quinta-feira por umas 2, 3 horas curtindo blues, bebendo alguma coisa, cada um na sua casa, com as distâncias geográficas intermináveis entre todos nós, e reunindo nossa audiência. E eu sei lá, cara, esse filme me lembrou muito essa época, os papos muito legais que a gente tinha lá, né? Eu e o Balparda continuamos por aqui, o Caldeira já atravessou para além do véu e é sempre uma figura querida da nossa audiência, do nosso público, né? Sempre que a gente escuta um blues, é impossível não pensar no sorriso carismático, né, de Roberto Caldeira. É isso, meu amigo. Um grande prazer estar com vocês aqui no podcast. Grande Lorde Alan. Gente fina. Eu acho um grande artista. Nota 10. Ele tem uma grande cultura filosófica, esotérica e literária. O cara é impressionante, muito bom conversar com ele. O Lorde A é daquelas figuras que você fica... Aliás, né? Aqui é um pequeno conselho de notáveis, né? Devo dizer que eu estou com 2 pessoas com as quais a conversa nunca se esgota. É verdade. A gente pode ficar horas e horas falando e emendar um assunto no outro sem ver final nisso. Sim. É o segundo encontro nosso, né? É o segundo encontro nosso. E eu estou pensando em pedir licença para o Marcelo e colocar essa conversa, também só áudio, lá no meu canalzinho no YouTube, para a gente preservar essa conversa lá também, porque acho que o pessoal vai se interessar em ouvir essa perspectiva, né, sobre o filme aí. Vamos ver. E, senhores, tem mais alguma consideração final a acrescentar? Algo que gostariam de colocar? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade, recomendar que vejam o filme, que quem se interessar por magia e terapias musicais, que veja lá as frequências do bem do meu amigo Toshi, que as pessoas utilizem a música com finalidade mágica, que respeitem os músicos, que respeitem os manos, respeitem as manas, respeitem as bruxas, que saibam o que estão fazendo, porque estamos vivendo uma guerra religiosa,
Estamos vivendo um período muito difícil e, nesse sentido, eu fico muito feliz de poder participar de um momento como esse, em que a gente traz à tona o lado oculto de algo que é da cultura popular, mas que tem uma mensagem oculta. E eu concordo também com o Goya que a primeira metade é a parte mais esotérica, mais interessante e talvez a verdadeira mensagem do filme, né? Eu fico muito feliz de encontrar os amigos e de participar desse momento, né? Basicamente é isso aí. E assim, que me sigam no Instagram, aquela coisa, né? Vai lá no canal Fagundes Oficial do YouTube, que tem as minhas lives secretas das sextas, e no Instagram, @fagundes.antônioaugusto, e quem quiser, compra o livro dos demônios lá no site, e estamos aí, né? Ô, Isso, tem que Fagundes, fazer a mensagem, né? O recado. e fazendo o recado, fala um pouquinho qual que é a pegada do livro dos demônios. Nosso público aqui ele não é tão voltado para a área esotérica, é mais voltado para cultura, literatura e arte. Uhum. Então faz um jabá do livro aí, explica um pouquinho do livro rapidão para a turma saber o que é. Então, o livro dos demônios é a narrativa de uma série de visões, de alucinações com hora marcada que eu tive durante 11 meses. Então, só o fato de ser alucinação com hora marcada já demonstra que é bastante estranho. E essa narrativa atravessa 11 regiões infernais, onde eu encontrei 11 entidades que me desafiaram, me arrancaram pedaços, e acho significativo enfatizar que na capa do livro o meu nome está todo em minúsculas embaixo do título, por uma razão óbvia, que eu não sou o herói do livro, eu não sou o que há de importante no livro, o importante é esse conceito de demônios que eu encontrei, essa esfera de entidades que alguns até consideram alienígena, também uma perspectiva que nunca tinha me ocorrido, mas tem alguns pensadores que esse ano vieram me falar que tem sinalizações alienígenas no negócio. Então, é uma narrativa muito pessoal e não é uma obra de ficção, não é uma metáfora, é a minha vida nua e crua, tudo ali é verdade, é cruel, não pega bem para mim sempre, e essa mistura de orgulho e de vergonha é que é o distintivo principal que me ficou dessa jornada. Então, eu acho legal que as pessoas estão gostando, né? Estão comprando ansiosamente, desesperadamente, e nós estamos enviando autografados para o mundo inteiro, né? Tem livro dos demônios aí até no Japão. Então é isso, né? Quem quiser conhecer essa jornada e essa esfera, essa visão de um mundo infernal, fique à vontade para penetrar nesse labirinto terrível, nesse mundo umbralino, e partilhar dessa experiência, né? Que as pessoas, até agora, têm falado bastante bem do livro. Não vi ninguém apontar inconsistências ou dizer que perdeu seu tempo. São 400 páginas em chamas que fazem valer cada minuto do leitor. É isso aí. Opa, muito obrigado, agradeço em nome de todo o time aqui. E passo para o Frater Keron Epsilon para fazer o seu jabá, comentar do seu novo projeto lançado e também do seu livro e seus trabalhos. Por favor, fique à vontade. Bem, Anderson, muito obrigado pelo convite. Fagundes, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um prazer, é sinistro estar aqui com os senhores novamente. E o filme recomendo para quem não assistiu, assista, e se assistiu, assista de novo agora com essas chaves aqui que a gente deu, né? E é isso. Eu tenho um grupo de estudos que eu vou começar agora em junho, no dia 4, Visão Mágica do Mundo. Eu vou ensinar um pouco de Telemann, a obra do mago Aleister Crowley,
falar um pouco do tarô dele e de princípios básicos de magia, tá? Vocês me acham no meu Instagram, não sei se vai ter aí o meu nome, é só colocar o meu nome aí, Herman Faustis, ou Frater Keron com K, K-E-R-O-N, que chega até mim. E eu tenho um livro também que fala sobre a obra do Crowley, que vende no Clube de Autores. O livro chama-se Telemann. Então é muito simples, tá? Capa é amarela, então é só achar ali. Mas no meu perfil no Insta, vocês acham também. Link para lá. E gostei muito de estar aqui. O assunto a gente só arranhou a superfície, então que venham mais podcast como esse. Muito obrigado. Eu agradeço e quero também compartilhar aqui o convite que o Lorde já deixou para o pessoal que está ouvindo a gente, que ele tem um evento anual que ele faz, que é a Carmila, Noite de Gala dos Vampiros. Então eu vou passar aqui para vocês as palavras do Lorde A, convidando a todos aí e todas para comparecerem. Só um pouquinho. E eu também quero convidar meus nobres amigos aqui do podcast do Bico do Corvo e toda a vossa audiência para participarem no sábado 9 de agosto de 2025 da Carmila Noite de Gala Sombria, a se realizar na Mansão Rasbaia, uma mansão com mais de 160 anos de história, temática persa, onde vocês irão assistir apresentações de tirar o fôlego, saborearem um coquetel delicioso, um jantar temático inesquecível e atrações, bailarinos, bailarinas e surpresas e convidados especiais através de toda a noite em nosso salão subterrâneo. Então acessem agora mesmo redevamp.com e garantam o seu ingresso na Carmila Noite de Gala Sombria. Utilizem o cupom no Bico do Corvo, escreve tudo em letra maiúscula, na hora de fechar sua compra lá no redevamp.com, que você ganha 10% de desconto em nossos ingressos para o jantar do evento e também na compra pelo site do nosso Redivivo Vinho Vampírico e do nosso belíssimo pingente Wank do Luar Negro, feito totalmente em prata, e muitas, muitas outras surpresas que vocês irão encontrar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Frater Goya, e convidados pela oportunidade. Feito. Nós que agradecemos a presença espiritual do Lorde A, que se manifestou através das vibrações. E é curioso, né? Que ele é um Lorde, literalmente, um cara, como o Fagundes bem lembrou, de uma educação, de uma finesse extremas, e a gente é a turma que é do galpão, né? Então, o que não se faz no galpão, como dizia a Analista de Bagel, que se não faz no galpão, se faz atrás do galpão, né? A gente é a turma que faz atrás do galpão. Não é? Então, eu fico muito feliz e acho que só para finalizar, eu acho que essa nossa conversa reflete o pensamento que é de muita gente também, sobre o poder da arte, o poder da individualidade, o poder da liberdade de expressão, o poder de todas essas virtudes que a magia nos dá e pelas quais nós lutamos tanto para que não calem a nossa voz, não queimem os nossos livros, nem nos joguem na fogueira, como sempre fizeram. Então, somos todos um, então temos que estar junto, é o que eu penso. Você falou muito bem. Acho que a mensagem final para quem ficou até aqui, acho que é bem essa, né? O filme é um filme de resistência e que nós devemos sempre ser resistência, né? Porque é curioso que todo mundo que é os malditos, né? Eles lutam por valores que são universais a todo ser humano, né? E os malditos surgem aonde surgem
as restrições, como diz o Crowley, a palavra de pecado é restrição, né? Então, a partir do momento que existe uma restrição, uma negativa, existe o poder afirmativo da resistência, né? Então, onde houver lutas, aí seremos resistência. Prater, quer complementar alguma coisa? Não, tá ótimo. Então é isso, agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou durante todo esse tempo e espero que tenham gostado desta ótica sobre o filme Pecadores, né? Que eu não me lembro de ter visto muito reviews aí nesse viés do filme, então fica aí a nossa pequena e singela contribuição. Um abraço a todos e segue viagem.